Olá, oitavo ano, tudo na paz e na tranquilidade? Joia, vamos fazer aí a correção dos exercícios que nós deixamos aí na aula de número 93, aula anterior à prova, ok? Exercícios da aula 93, vamos fazer a correção. Vamos lá. Lembrando aí, só entregou a Laura e a Vitória, ok? Tá faltando Luiz Felipe e Eloá. Então vamos lá. Faça os exercícios da página 218, né? E da 222. 231, né? 222. 218, 222. Vamos lá. Só confirmar, isso mesmo, né? 218, 222, isso aí. Vamos lá, na página 218, temos aí as duas perguntinhas clássicas aí de início de capítulo. As duas perguntinhas clássicas de início de capítulo. As duas perguntinhas sobre o capítulo 14. Capítulo 14. Inclusive, pessoal, o capítulo 14 é o nosso penúltimo aí. O 15 é só para fechar. Então vamos lá. Pergunta para começar, tá lá, para começar. Observe a charge, com humor e ironia, ela representa uma cena política durante o governo de Dom Pedro II. Leia sua legenda e responda às questões. Vamos fazer a leitura da legenda. Vamos olhar a imagem, né? Temos aqui a imagem, vamos olhar a legenda. Na charge de Cândido Aragonês de Faria, de 1849 a 1911, publicada em 1878, Dom Pedro II aparece controlando o carrossel político de sua época. Ok? Com base nisso, vamos às perguntinhas. Quais são os personagens retratados na charge? Então, se a gente olhar a imagem, tem até o nome nela aí, ó, nos cantinhos, o nome dos personagens. Temos aí o imperador Dom Pedro II, de cara, você já sabe, né, com a coroa. Ele vai tentar equilibrar em suas mãos duas personagens montadas a cavalo, que vai dar o cenário aí de carrossel. Se repararmos bem, à esquerda dele, a mulher mais jovem vai representar o Partido Liberal. Tanto que o nome do partido aparece aí na barra do seu vestido. Repare ali. À direita, por sua lógica, né, então a gente pode imaginar que é um membro do Partido Conservador. Beleza? Já que um é do Partido Liberal, então pela lógica aí é o conservador. Ao centro temos a senhora mais velha, né, cuja roupa conseguimos ler, escrito ali a palavra diplomacia. Ok, então esse é o contexto. Temos aí Dom Pedro II equilibrando o Partido Liberal, o Partido Conservador, e a motriz disso aí é a diplomacia para poder equilibrar estas forças. Bem tranquilo. Número 2. Na sua opinião, qual é a crítica que o artista quis transmitir na charge? Essa é questão de opinião, vou olhar um por um. Mas perceba que o artista aí vai satirizar o esforço, né, de Dom Pedro II em tentar equilibrar e contentar as forças liberais e conservadoras no seu governo, através da diplomacia. Mas eu quero ver o que vocês vão colocar. Então essa página 218, bem tranquila, aquelas perguntinhas de início de capítulo, sem muita dificuldade. Vamos passar agora para a página 222. Também tranquilo, mas é bom de fazer uma leitura. Trabalhando com o documento, página 222. O documento a seguir foi escrito por Antônio Pedro de Figueiredo, jornalista e editor da revista O Progresso, publicada aí nos anos de 1846 e 1848, em Recife.
Nesse texto, Figueiredo faz duras críticas à situação política e social de Pernambuco. Hoje, mais de 3/4 da população de Nova Província se acha concentrada à beira do mar, numa profundeza de 10 a 15 léguas. Mas lá, quase com poucas exceções, todas as terras pertencem ao pequeno número de grandes proprietários, que delas mal cultivam uma mínima parte e recusam vender o resto. Daí vem 200 a 300 mil dos nossos concidadãos, mais porventura, vivem em terras que podem ser despedidos dentro de poucas horas. Humildes vassalos do proprietário, cujos ódios, partido político e campanha são obrigados a esposar. Nesse fato da grande propriedade territorial, nesses novos latifúndios, deparamos nós a base dessa feudalidade que mantém diretamente sob julgo terrível metade da população da província e oprime outra metade por meio de imenso poder que lhe dá essa massa de vassalos obedientes. Reconhecemos numa palavra que a divisão do nosso solo, em grandes propriedades era a fonte da maior parte de nossos males, que ainda hoje persiste. Com base nisso, vamos passar para o número 1. Que acontecimento importante na província de Pernambuco foi contemporâneo à publicação dessas charges? O que estava acontecendo nesse período histórico? Lembram? Acho que a gente falou sobre isso muito não. O que era contemporâneo a esse episódio? Mas está nesse capítulo. Pessoal, a resposta é a Revolução Praieira, ok? Número 2. Qual é a principal crítica que Antônio Pedro Figueiredo faz em relação à distribuição de terra na província de Pernambuco? Ele vai criticar fortemente a concentração de terras, apontando que os latifúndios são os causadores dessa grande desigualdade social. É isso aí que a gente percebe no texto. Número 3. Reflita sobre a questão da distribuição de terra no Brasil hoje. Existe alguma semelhança com a situação descrita aí por Antônio Pedro na província pernambucana no final do século XIX? Justifique sua resposta. Até falei que existe ainda. Então isso aí é questão pessoal, Mas perceba que até hoje ainda tem aquele MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que vai se aproximar muito dessa crítica de Antônio Pedro Figueiredo, certo? Mas eu quero ver a resposta de vocês. Número 5. 5 não, tô pulando uma. Número 4. O autor sugere que a maioria da população de Pernambuco estava numa relação de vassalagem com proprietários de terra. Lembra que nós estudamos ano passado a questão da sucerania e vassalagem? Sucerano era o dono da terra e vassalo quem recebia a terra para trabalhar. O dono da terra era o sucerano e o vassalo ele trabalhava na terra, mas não era dono da terra. Só para contextualizar. Letra A. Com que outro período da história ele está comparando o Brasil Imperial? Acabei de falar. Exatamente. Ele está comparando aí com a Idade Média, aqui vista como uma época de subordinação dos vassalos e os suceranos. Isso que ele está comparando. Então pode colocar aí com a Idade Média Europeia. Letra B. Que juízo de valor está implícito nessa comparação? Bom, Pernambuco, ou Brasil, aí, estava defasado historicamente, ainda preservando ainda aquelas estruturas feudais, que já eram superadas na época. Certo? Então mesmo no Brasil do século XIX, ainda estamos aí vivendo uma relação de sucerania e vassalagem. Certo? Isso que o autor está descrevendo nesse texto. Pleno século XIX, você vivendo como se estivesse ainda no século XV, no século XII, XIII, XIV. Ok? Esse é o juízo de valor. Número 5 e última. Qual é a posição do autor da charge sobre a questão dos latifúndios no Brasil recente? Você concorda? Justifique sua resposta. Pessoal, então a posição do autor, no caso a charge, ela vai criticar o latifúndio e destaca
como ele vai excluir as famílias que precisam de terra para sobreviver. Essa aí é a principal questão do texto. E real. Que até hoje esse é um dos problemas que o Brasil ainda não conseguiu, de fato, solucionar. A desigualdade social e a questão da reforma agrária, onde poucos têm muitas terras e muitos nada têm para sobreviver nem cultivar. Ok? Pessoal, com base nisso aí, fechamos aí a correção da página 222. Se tiver dúvidas, lembrem, sempre podem contar comigo, beleza? Vamos parar por aqui. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.